Aí já está gravando. Bom, vamos bater um papo rápido aqui. Hoje a nossa aula, até por orientação da professora Tatiana, vai ser um pouco mais curta, porque ela falou que quando os alunos ficam em casa, normalmente elas não passam chapinha e o cabelo fica meio zoado. Eu não sei se isso é verdade. Tá todo mundo rindo, então pode ser que seja verdade. Então eu vou fazer uma aula mais curta, tá? E é o seguinte, nós temos que estar preparados para essas situações que a tecnologia nos traz em razão de fatos que a gente normalmente não poderia esperar. Então, essa realidade nossa... Não existe a frase... Essa realidade nossa... Lorena... Aí, apaguei. Desliguei o seu microfone. Quando entrar, tem que desligar, senão vira um zoado danado aqui. Mas depois, na hora que precisar falar, é só abrir o microfone e pedir para falar que a gente dá a palavra, tá? Bom, então, aparece um fato novo, que é a pandemia Covid-19, e a partir daí, o mundo inteiro foi compelido a achar soluções para que, de alguma forma, o prejuízo fosse menor e a gente conseguisse dar andamento das nossas atividades. Então, as aulas virtuais vieram para resolver essa situação até 31/12/2020, em razão até de uma portaria do Ministério da Educação que saiu semana passada, tá? Bom, o que um aluno de um curso de bacharelado, seja qual for, tem que compreender e estar disposto a se adaptar? É a ser proativo. Imaginem que vocês já fossem profissionais, estivessem trabalhando numa corporação e estivessem passando, por isso que nós estamos passando agora, por essa questão do isolamento social, e aí a chefia da tua organização falou, ó, as atividades que não precisam ser presenciais serão feitas em casa, né? Serão atividades remotas. Imagina se vocês começassem a colocar dificuldades para o seu chefe, o teu gerente, o teu líder da tua organização, dizendo, eu não conheço o Zoom, não, eu tenho dificuldade de internet. Então, quando você começa a colocar dificuldade nas soluções possíveis que se aparecem, você passa a ser uma pessoa descartável. Tem sentido o que eu estou falando? Então, aqui na faculdade, é o momento da gente estar treinando para esse tipo de situação. Quem queria dizer se no ano passado eu falasse, nós vamos ter uma pandemia, vai estar todo mundo em casa, todo mundo tenso, tal. Quem falar assim, professor, você está louquinho, né? Então, nós temos que nos adaptar, é uma realidade que veio, é chamado de novo normal. As pessoas não sabem se isso será para sempre ou não, e em que medida as coisas serão remotas. Eu posso dizer para vocês que, tipo assim, no Poder Judiciário do Brasil, saiu uma portaria ontem dizendo que até 31/12 não haverá nenhuma atividade presencial em nenhum fórum. E foi baixada essa portaria. Se o advogado não tem internet, não tem computador, ele vai ter que comprar um computador, ele vai ter que achar uma internet. Porque os prazos vão acontecer e o cliente dele, os clientes dele poderão ter prejuízos por essa dificuldade de se adaptar ao novo normal. Tá? Então, essa reflexão eu estou fazendo com vocês para que, ao invés de acharem desculpas para não participar das aulas, não só a minha, qualquer que seja, e compreender essa nova realidade, achem motivos para estarem presentes. E felizes, né? Vamos estar felizes, gente. Vamos, volta aqui, nós estamos achando soluções.
Muito melhor seria que nós estivéssemos em sala de aula, tomando aquele café, né? Não dá, paciência. Então, essa é a nossa nova realidade. Esse é o nosso novo normal. Beleza? Bom, já são 8h43, 8h45 eu vou começar a nossa aula. A minha ideia é, Núbia, Luciene e Ana Carolina, abram os seus vídeos, as câmeras de vídeo. Senão, não conseguirei registrar a presença de vocês. Tá? Infelizmente, não é o caso dessa turma. Né? Acho até que começou a acontecer isso lá no nível médio, eu não sei. Eu não imagino onde que tenha vindo. Os alunos entram na sala de aula, deixam as câmeras desligadas, mas, na verdade, não estão assistindo a aula. Tá? Então, a orientação é no sentido de que os alunos, para fins de registro de presença, mantenham as câmeras ligadas. Senão, a presença não será registrada. Tá? Eu sei que não é o caso daqui, mas não custa nada a gente estar falando. Daqui a pouquinho, mais menos de 1 minuto, a gente vai começar a nossa aula. Tá? Eu vou pedir para que leiam esse quadro branco com essas informações, principalmente com relação a deixar o microfone desligado. Senão vira muito ruído aqui. Bom, gente, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, nós estamos aqui com a Solange Schmidt, Lorena Italine, Karen Rubner, prendeu o cabelo caindo tudo. Solange, Núbia, Ana Carolina Barros, tudo bom, Ana? E Ivo, abre a câmera, Ivo. Ivo e Luciene, tá? Estou feliz. Ah lá! O Ivo abriu a câmera. Luciene, abre a câmera aí. Que bom vê-los. E o grande barato é o seguinte, agora eu vou aprender o nome de vocês todos. Vocês perceberam que eu não faço chamada, né? Eu passo a lista, então eu acabo não aprendendo, não decorando o nome de vocês. Tá? Mas todos moram no coração do professor e vão ter que pagar aluguel daqui a pouco. Então vamos lá, vamos continuar. Beleza? Tudo bem? Não é este. Deixa eu lá abrir o trem. Crise. Bom. Agora eu vou conseguir abrir. Professor. Eu. Vou falar. A Luciene, ela não tem câmera. A Luciene não tem câmera? Não. Mas Solange, como é que ela tá aqui dentro? Ela entrou... Eu tenho no desktop, né? Entendi. Não, então tá bom. Tá justificado. Luciene, vamos abrir uma exceção para a Luciene. Tranquilo. Vamos lá. Bom, pessoal, nós paramos aqui na aula passada, tá? Nós estávamos falando de organizações de sociedades civis, as OSCs, também conhecida como ONGs, tá? No final de 2017, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica, ele começa a contar quantos CNPJs existem no Brasil de organizações de sociedades civis e chega ao impressionante número da existência de 820 mil organizações de sociedades civis. Tá? Perfil dessas organizações. Dentro desse universo, 709 mil, ou seja, 85%, são associações privadas. CNPJ, 2 ou mais pessoas abriram. 99 mil, 12%, são organizações religiosas. Tá?
E 12.002% são fundações privadas, sem fins lucrativos. Tá? Se você somar todo mundo aqui, vai chegar nesse universo de 820 mil. Bom, fora essa divisão aí, nós temos que os que possuem foco, objetivo social, saúde e educação, são os que mais geram empregos, ou porque fazem alfabetização de pessoas carentes, no Agreste, enfim, né? Ou fazem alfabetização de pessoas na cidade que estão na margem da sociedade, né? Que precisa ter um contingente grande de professores capacitados para tal, né? E isso aí corresponde a menos de 10% das OSCs, né? De 3% a 7%, respectivamente, né? E esses 3% a 7% de números de OSCs, de ONGs, eles são responsáveis por 40% do total de pessoas empregadas, isso em 2015. Então, você percebe um grande contingente de OSC que tem pouca gente empregada. Isso chama uma atenção quando você começa a analisar. Então, o que eles estão fazendo? Não geram emprego, né? Qual é o ganho para a sociedade? Também referente ao ano 2015, 66% dos 3 milhões com atividade remunerada em OSCs, ou seja, dessas 820 mil, tem 3 milhões aí dentro que recebem salários. Eles não possuem nível superior completo. Tá? Então, 66% das pessoas que estão ali dentro, trabalhando nessas OSCs, não tem número curso superior completo. E 13% possuíam o nível fundamental até o 9º ano do ensino fundamental, 49% o nível médio completo. Então, se pegar 49 com 66, você vê que não bate os números. Tá? Então, provavelmente, muito pouca gente tem nível superior aí dentro desse universo. Tá? Isso tudo chama atenção. Qual é a qualidade do serviço que presta? Então, está aqui, ó. IPEA, o Brasil tem 820 mil ONGs. Essa é uma reportagem de 13 de julho, mas se refere a dezembro de 2017. Tá? Bom, quem é que financia essas ONGs? Prováveis doadores. Americanos, europeus, russos e chineses. Isso é uma pergunta. Tá? E, inclusive, existem fortes suspeitas de que muitas dessas ONGs financiaram algumas campanhas políticas no Brasil. Tá? E elas sempre se utilizam desse discurso kantiano ou wilsoniano, ou seja, sempre com bases éticas, morais, de direitos humanos. Talvez não seja essa a real intenção deles. Mas para eles conseguirem ser aceitos aqui dentro, é possível que a gente imagine que eles estejam aqui fazendo as mais diferentes atividades, no entanto, com um discurso que eles possam vir a ser aceitos. Então, eles vão vir sempre com esse discurso aí kantiano, da paz, bacana, ético, moral. Estamos aqui para ajudar o Brasil a alfabetizar os mais carentes, a melhorar o saneamento básico, e aí vai embora. Nós temos que ver se eles estão entregando isso. Se realmente estiverem entregando, beleza. Se não, opa, temos que repensar. Tá? Bom, uma hipótese geopolítica. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Vamos lá. Uma hipótese geopolítica para tentar explicar o interesse internacional pela floresta amazônica.
Vamos dar uma olhada aqui nesse mapa. Chama ocupação econômica, tá? Então, nós vamos olhar aqui o Brasil, nós vamos ver aonde tem o maior adensamento populacional. Normalmente é relacionado à costa, tá? Por quê? Porque o Brasil ele foi descoberto, né, pela costa. Então, a chegada dos europeus se deram por aqui. Então, e sempre vai ser assim. Qualquer país do mundo, quem tiver na costa dos oceanos, dos mares, é onde vai ter um maior adensamento populacional. Aqui, onde está esse roxo, ele tem um adensamento um pouco mais baixo, porque aqui é o Agreste, onde é aquela seca brava. Pega o norte de Minas, é um trecho grande da Bahia, vai pegar aqui Pernambuco, vai pegar um trecho da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, e um trechinho do Maranhão. Isso aqui, tudo aqui, ó, é Agreste. Então, tem pouca densidade. Tá? Aqui tem muita densidade humana, né? Tem bastante gente aqui, notadamente aqui São Paulo, Rio, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aqui no Centro-Oeste tem algumas manchas de ocupação. Só que esse trecho aqui, ó, a ocupação humana é muito baixa. É zona de floresta, endêmica, febre amarela, malária. Aqui é a cabeça do cachorro, tá? São Gabriel da Cachoeira. Isso aqui é famoso, tá? Então, reparem bem. Aí aqui, ó, tá vendo? Aqui também tem pouca densidade econômica. Pouca gente morando aqui. Por quê? Alguém sabe me explicar por que aqui tem pouco? Podem falar aí. Viram aqui, ó? O professor tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Pode falar, Daniel. A minha câmera não quer ligar. Mas tudo bem, já sei que você está aí. Mas você consegue me explicar? Tá, mas você consegue me explicar o porquê que aqui tem pouca densidade humana? Esse trecho aqui, ó. Vocês estão vendo meu mouse? É perto da barreira aí, não sei. Sim. Perto do Uruguai. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar um risco aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Por que que aqui tem pouca densidade? Alguém sabe me dizer? Olha aí na posição geográfica. Vocês são bons de geografia? Péssima. Mais ou Sério? menos. Então fala aí, chuta. Vamos ver. Vamos chutar, gurizada. Porque Oi? é para chutar, porque eu fui pegar água e não vi. Vão ser desmatadas essas partes? Não. É, Tem bastante próximo de vegetação aí. Tem acesso do Não, essa parte não foi muito lugar que o mexida. homem não chegou ainda. Hã? É uma planície alagada, professor. Tem. Planície alagada? Exatamente. E aí, o que você acha que é? próximo a alguma barreira. Oi? Quem falou aí? Eu não tô entendendo o que ele tá falando. Tá cortando bastante. Ah, O áudio está muito ruim. tá, mas vamos voltar para ele. O que você acha que é? O que você acha que é? Peraí. Por Arthurzinho? aí tá próximo de alguma barreira, não tá? Não, ali é a borda. Aqui é a borda. Aqui é a borda com... Aqui é Bolívia, aqui é Paraguai, tá? Ó, isso aqui, ó, é Paraguai. Isso aqui é Bolívia. Bolívia. Aqui é a fronteira. Mas o que Sim. está aqui nessa região do Mato Grosso? Pantanal. Pantanal, muito bem. Planície alagada, não tem uso, eu acho. Não, tem uso, mas a densidade populacional é bem baixa. Perceba que Mato Grosso tem, nesse trechinho aqui, vou ver se eu mudo a cor. Nesse trechinho aqui, ó, é Pantanal, tá? Aí nós vamos ter um outro trecho, que eu vou botar em amarelo aqui, que é mais ou menos isso daqui assim, ó. Vai até lá em cima, tá? Esse Cerrado. trechinho aqui, ó, é cerrado. Tá? Cerrado. E o restante é floresta. Tá? Então, ó, aqui tem baixa
densidade populacional, porque é o Pantanal, e aqui tem baixa densidade populacional, que é a bioma floresta. Então, você vê que Mato Grosso também tem o bioma floresta. Por isso que Mato Grosso é chamado de Amazônia Legal, porque a Amazônia está aqui, mas como o bioma floresta entra aqui dentro, no nortão de Mato Grosso, vem toda essa parte aqui, é chamado de Amazônia Legal. Então, Mato Grosso é o único país, o único estado no país que tem 3 biomas. Ele tem o bioma Pantanal, pedacinho ali que vocês viram, tem bioma Cerrado e tem bioma Floresta. Ok? Então, reparem bem que aqui eu tenho baixa ocupação populacional e aqui também. Eu vou até trocar de cor aqui, vou botar um preto aqui, ó. Ó, isso aqui é bioma floresta, ó. Tá vendo? Nossa, tecnologia é bacana, hein? Beleza? Então, aqui tem pouca população. Manaus tem uma densidade populacional grande, é bem maior que Cuiabá. Tem mais de, chegando a 2 milhões de pessoas, tá? Mas é só ali, é concentrado. O restante, pouca densidade populacional. Beleza? Vamos que vamos, seguindo, tá? Agora eu tenho que descobrir como é que eu tiro esse risco aqui. Espera aí, deixa eu voltar lá. Annotate. Beleza. Olha aqui, ó, terras indígenas. Aonde tem terra indígena demarcada no Brasil? Nós vamos achar alguma coisa aqui, ó. No Paraná, trechinho de Santa Catarina. Eu nasci bem por aqui, ó, pessoal. Bem por aqui. Rio Grande do Sul tem alguma coisa, tem aqui um pouquinho aqui em Minas, vai ter um pouquinho nessa parte. Aqui tinha bastante índio, pulou tudo. Tá? Mas olha aqui. Olha essa brincadeira aqui, ó, na cabeça do cachorro. Olha aqui, ó. Olha o tamanho de área. Olha aqui no Pará. Aqui é no Xingu, aqui em Mato Grosso. Aqui, ó, tem bastante. Tá? Aqui no Tocantins. Aqui entre Maranhão e Pará. Aqui no Pará. Amapá. Aqui é Roraima, nesse trechão de Roraima. Vão dando uma olhada nisso aqui. Tá? Olha o tanto que tem de área indígena aonde tem pouca densidade humana nossa. Tá? Isso tudo nos faz pensar um pouquinho mais, tá? Beleza? Deixa eu apagar isso estranho. Vai. Vamos avançar a tela. Perceba que aqui tem pouca densidade humana, mas tem muita reserva indígena. Agora, dá uma olhada nos recursos minerais do Brasil. Olha aqui. Sabe o que é isso aqui, ó? Aqui é ouro e nióbio. Aqui em Minas Gerais, cadê Minas? Está aqui em Minas. Olha o tanto de mineral que tem aqui. As maiores reservas de nióbio do Brasil estão aqui em Minas, região de Araxá, aqui e aqui. Olha o tanto de recursos minerais, isso aí são chamados de ativos. Alguns trilhões de dólares estão aí. Alguns só foram pesquisados, outros estão sendo explorados. E aí é a pergunta, o raciocínio que nós temos que fazer. O que isso tem gerado de benefícios para a população brasileira? E mais, por quanto tempo nós, brasileiros, vamos nos sujeitar a isso? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Tá? Vamos para frente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é um livro de geografia que é usado em alguns estados nos Estados Unidos,
né? E se isso está rolando lá, está rolando em outros lugares do mundo. Então, eles falam aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, vamos jogar aqui um vermelhão aqui, ó, para chamar a atenção. Estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui para eles é como se fosse a Antártida, ou seja, um território internacional, tá? Que eles chamam de Reserva Internacional da Floresta Amazônica. E o discurso é que a Amazônia é o pulmão do mundo. Pega um trechão de Mato Grosso, Rondônia, trecho lá do Maranhão, um pedaço de Minas, Tocantins, vai tudo embora, Pará vai tudo embora, Rondônia, Acre, Amazônia, Amapá e Roraima. Tá? Entra na Venezuela, Colômbia e vai embora. Trecho do Peru, do Chile. Né? Isso aí está sendo ensinado para a juventude americana. Então, eles estão sendo doutrinados a entender que essa parte aqui da América do Sul é do mundo e precisa ser preservado. E se o Brasil não tiver condições de preservá-lo, ela é uma reserva internacional. Portanto, estão legitimados a tomar posse dessa reserva para não terem prejuízos ambientais. Tá? Essa questão do direito ambiental ele é muito sério, do ponto de vista da geopolítica. Beleza? Aqui, bem, um vídeo, mas eu já tenho que dar uma olhada aqui. Como que eu vou... Ah, tá, beleza. Eu acho que vai sair o som aí. Se não sair o som, vocês me chamem aí, tá bom? Começou o som. Começou? Começou. Tava sem som, mas começou. Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje a nossa entrevista é com o professor, doutor, PhD em Meteorologia, Luiz Carlos Moulion. Ele que nos fala sobre os desafios do país para conciliar interesses econômicos com avanços tecnológicos e, claro, com a sustentabilidade ambiental. Na contramão dessas possibilidades, a gente se defronta com imensos desmatamentos recorrentes em áreas, como já falei, grandes da Amazônia, regiões como o Centro-Oeste, como também o norte do país. E o senhor, professor, a quem eu agradeço por ter aceitado o convite de estar novamente aqui no Frente a Frente, que tem pós-doutorado em hidrologia de florestas. Devastação de matas, no volume que acontece no Brasil, pode comprometer o equilíbrio climático do Brasil e do planeta? Gorete, é uma satisfação estar aqui com você novamente e também, claro, com o telespectador, o internauta. Gorete, do seu ponto de vista global, o desmatamento não afeta nada. O efeito maior do desmatamento é local. E, principalmente, o que mais sofre, na realidade, o impacto ambiental maior é a erosão dos solos. E, claro, mudança da qualidade da água dos rios, da vida aquática e de toda a vida que depende desses rios. Do seu ponto de vista climático, não há problema nenhum, não há impacto global, porque a Amazônia, por exemplo, ela tem 5 milhões de quilômetros quadrados e numa superfície do planeta que tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Portanto, ela representa 1% apenas da superfície do planeta, quando o planeta, por exemplo, tem 71% de oceanos.
que são um dos grandes controladores do clima global. Agora, estou dizendo que clima não é argumento para se preservar a Amazônia. Clima não é. O grande argumento que nós temos... Qual seria o argumento para preservar a Amazônia? Professor, tá travado. Não, eu Pelo menos travei. para mim. Não, eu travei porque Ah, eu tá. estava respondendo um chat aqui. Ah, tá. Peraí que eu vou voltar lá. climático, não há problema nenhum, não há impacto global, porque a Amazônia, por exemplo, ela tem 5 milhões de quilômetros quadrados e numa superfície de um planeta que tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Portanto, ela representa 1% apenas da superfície do planeta, quando o planeta, por exemplo, tem 71% de oceanos, que são um dos grandes controladores do clima global. Agora, estou dizendo que clima não é argumento para se preservar a Amazônia. Clima não é. O grande argumento que nós temos... Qual seria o argumento para preservar a Amazônia? É, sob o ponto de vista da biodiversidade, que provavelmente, talvez mamíferos, a gente conheça os 95%. De vez em quando se encontra, acho-se uma nova espécie. Árvores, talvez a gente conheça 40%, 50% das espécies que estão lá. Que são base para a farmacologia mundial, exatamente. Não é? Quando você entra, por exemplo, répteis, talvez uns 30%, mas na hora que entra em micro-organismos, que acho que a grande revolução para a humanidade vai ser o momento que o homem começar a dominar esses micro-organismos, né? Há quem diga, por exemplo, que o nosso próprio corpo, nós somos 53% bichos, micro-organismos, e 47% humano. Então, esses micro-organismos hoje está se percebendo na agricultura, por exemplo, que eles fazem uma simbiose com as raízes e liberam nutrientes que estão no solo que a planta não consegue tirar. Quer dizer, então, em matéria de micro-organismos da Amazônia, nós praticamente somos zero, totalmente ignorantes. Então, a biodiversidade é um grande argumento para se manter a floresta e, é claro, do ponto de vista ambiental, o maior problema que se tem ao desmatar uma região tropical é que as chuvas são muito intensas. Nós fizemos um experimento... Constantes também, né? Tem lugar na Amazônia, que chove 330 dias, né? Pois é. Nós fizemos um experimento há 35 anos atrás em que nós colocamos uma área com uma calha e solo e vimos o seguinte, que há uma perda, se generalizar o resultado daquele experimento, haveria uma perda em torno de 300 a 330 toneladas de solo por ano. Ou seja, uma camada de 2 centímetros a 3 centímetros por ano seria jogada nos rios. E, claro, seria um desastre, né? Então... Desmatamento para plantação de soja, por exemplo, professor? Mas, do ponto de vista de clima, por exemplo, não faz diferença. Porque, por exemplo, há vídeos circulando aí na internet que diz, olha, uma árvore como uma sumaúma, que é uma das grandes árvores na Amazônia, joga mais de 1.000 litros de água por dia. Então, esse apelo emotivo, emocional, a pessoa diz, caramba, se desmatarem não vai ter mais umidade. Primeiro que a umidade não vem da Amazônia. Vem do Oceano Atlântico. Uhum. O Oceano Atlântico é que fornece toda a umidade. Em números mais arredondados, entra 1 milhão de metros cúbicos por segundo na forma de umidade, vapor. Ou seja, 1 milhão de toneladas por segundo entra. Mesmo atingir mesmo as regiões longínquas do litoral, como o norte e nós fizemos experimentos a região amazônica? Nós fizemos experimentos em 85 e 87, junto com a NASA, e encontramos núcleos de sal marinho, que são chamados núcleos de condensação, que ajudam a formação de nuvens de chuva, em Tabatinga.
na fronteira do Brasil com a Colômbia. Isso porque, como o vento não cessa e temos aí um deslocamento da ordem de 35 a 40 km por hora, em questão de 4, 5 dias, esse material chega até os Andes. Mas como eu estava dizendo, esse apelo, dizer que uma árvore na Amazônia joga 1.000 litros, uma árvore de 20 metros de diâmetro, joga mais de 1.000 litros. Isso não é nada. Um campo de soja, quando a soja está enchendo a vagem, ele joga mais do que o dobro do que a floresta. E quando se tem, por exemplo, plantações como banana, como se tem no norte de Minas Gerais, por exemplo, eles usam uma lâmina d'água de 10 milímetros, ou seja, 10 litros por metro quadrado. Mas o que está em questão é a biodiversidade, né? Claro, eu estou dizendo que, sob o ponto de vista de clima, dizer que essa seca de 2014 a 2016 foi provocada pelo desmatamento, não tem base científica alguma. A conservação da floresta é devido à sua biodiversidade, que é importante, e também no que se refere à proteção ambiental, proteger o solo da erosão e a qualidade da água. Então, vejam, olha o que ele está falando, é um pós-doutor, é um cientista. Então, nós precisamos proteger o bioma floresta, a floresta amazônica, não pela questão do aquecimento global, e nem por questão de controlar o clima, né, a umidade, mas pela riqueza da sua biodiversidade. Nós costumamos dizer nos debates, na verdade eu não digo, eu tenho assistido alguns debates acadêmicos, de que tão importante quanto os minerais que estão no subsolo, sob o ponto de vista de ativo, né, de valores, a biodiversidade. E ele falou da Amazônia, né? Mas as pesquisas científicas indicam que muitos fármacos serão descobertos também no Cerrado. A hora que os cientistas começarem a pesquisar a biodiversidade do Cerrado. Pode ser que ali esteja a resposta, por exemplo, do coronavírus. Percebam que a famosa cloroquina, que é o debate de agora, e a hidroxicloroquina, são fármacos que apareceram no século passado, talvez até no século XIX, em pesquisas científicas no Pará para combater a malária. E um remédio que foi descoberto que ajuda a combater a malária tem se mostrado, nas 4, 5 primeiros dias da infecção do coronavírus, de boa eficiência. E aí você diminui a carga viral e você, a grande maioria, não precisa ser internado, quiçá ir para, desculpe-me, para a UTI. Mas nessa história toda, o que eu estou querendo falar para vocês? Nós vimos lá atrás, lá no começo, que tudo começou com um relatório científico que o Clube de Roma comprou, financiou no IMT, lá no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, isso em 1972. E isso deu muita credibilidade ao início de um debate mundial sobre a necessidade de se preservar o meio ambiente e os recursos naturais. E a teoria que foi colocada e que deixou todo mundo em pânico mundial é que haveria uma grande mortalidade por volta do ano 2010 e 2020, porque a população mundial iria crescer de tal forma e, consequentemente, iria impactar os recursos naturais também de tal forma que nós não teríamos energia nem alimentos para todo mundo. Portanto, nós iríamos, a partir de 2020, experimentar um decréscimo da população, morte generalizada de fome. Deixou todo mundo em pânico.
tá? E vocês percebam que não é unânime a posição dos cientistas com relação a esse debate. Esse debate sobre escassez e sobre aquecimento global. Tá? Então, da mesma forma como usaram parte da ciência, a outra parte da ciência contesta. O professor Luiz Molion é uma dessas partes. E não é pouco o número de cientistas que contestam tudo que esses organismos multilaterais, especialmente a ONU e seus suborganismos, têm defendido com relação ao meio ambiente. E se vocês fizerem uma análise bem perfunctória, bem superficial, sobre essa experiência que nós estamos passando esse ano, novamente estão utilizando parte da ciência para justificar o lockdown, fechamento das empresas, né? Gerando um pânico global sem se importar com o desemprego, né? E com a quebra da renda mundial, que vai gerar fome, pessoas vão ficar sem condições de se alimentar, e aí de se locomover, vão ter... Opa, eu dei uma caída aqui, mas já voltou. Aí voltou. Faz horas que eu estou fora ou não? Um minuto. Faz um tempo. Não tem tanto tempo não, professor. Uns 40, 50 segundos. Então tá, então eu não sei onde eu parei, mas deixa eu falar para vocês. Então, da mesma forma como foi utilizado a ciência lá atrás, em 1972, para justificar os argumentos de forçar os países, notadamente do hemisfério sul, a assinar tratados internacionais e começar a mudar as suas leis dentro desses países, com o pretexto de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, né? E não é unânime, porque nós acabamos de ver um pós-doctor contestando esses argumentos dos organismos multilaterais, no caso do meio ambiente e ONU. Nós estamos passando este ano por uma situação ímpar que ninguém esperava, mas que tem um organismo multilateral que utiliza uma parte da ciência para justificar o isolamento social, o fechamento de empresas, a geração de desemprego, fome e tudo mais, que é a OMS. Da mesma forma, parte dessa mesma ciência, no caso é a medicina, né? E as autoridades sanitárias contestam essa visão desse organismo multilateral. Então, você vê as duas ações de forma global sendo utilizando parte da ciência para justificar as suas ações geopolíticas. Tá? Então, isso é muito importante para a gente pensar. Deixa eu ver se eu consigo... Tá. Vocês estão aí ainda, né? Sim, estamos. Tá bom. Sumiu todo mundo daqui. Estamos cá todos nós. Tá, deixa eu ver se eu consigo avançar. Aí, beleza. Vamos ver aqui a questão do CFC e a camada de ozônio. Tá? Num dado momento, aparece um debate mundial, tá? Dizendo o seguinte, que a camada de ozônio do planeta estava sendo fortemente impactada. A camada de ozônio é uma barreira natural contra os raios ultravioletas A e B, que se eles filtram esses raios, só incide um pouco aqui na Terra, e se esse nível de incidência desses raios, UVA e UVB, aumentasse muito na Terra, nós teríamos uma grande quantidade de incidência de câncer de pele no planeta, que ocasionaria mortes
em alta escala. Novamente, pânico geral. A partir daí, foi criado, na 37ª reunião do Comitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal, foi depois dessa reunião de Montreal, o Plano Nacional de Eliminação dos CFCs. O Brasil foi forçado a implementar esse Plano Nacional para eliminar o uso de CFCs. Tá? Quais são eles? CFC 11, 12, 113, 114 e 115. Esse gás, ele é utilizado, é um gás chamado clorofluorcarbonos. Tá? Ele era utilizado para os sistemas de refrigeração, em geladeiras, freezers e ar-condicionado, sejam os mais variados, industriais, comerciais, residenciais, automotivos, em avião, navio, em tudo. Então, o Brasil teve que mudar todo o seu parque industrial, chegar nas indústrias e falar, vocês não podem mais usar esse gás. Com um detalhe, esse gás CFC já tinha caído em domínio público. Ou seja, qualquer indústria poderia produzir esse gás sem a necessidade de pagar royalty ao seu inventor. Como é que funciona isso? Quando você tem uma invenção, tipo assim, inventei a lâmpada, né? E isso é de interesse mundial. Então, em regra, tem raras exceções, você pode explorar a fabricação de lâmpada no mundo inteiro durante 20 anos. Vocês estão me ouvindo? Porque a minha internet está instável aqui, está me dando mensagem. Estão ouvindo ou não? Estamos ouvindo, professor. Tá, então tá. Então, durante 20 anos, você pode explorar a fabricação e a venda de lâmpadas. Então, você faz um contrato com uma indústria, sei lá, da Argentina ou do Paraguai, e esses caras vão fabricando lâmpada. Durante 20 anos eu vou receber royalties. Vamos imaginar que eu ganhe 10 centavos por lâmpada produzido no planeta. Imagina quantas lâmpadas são produzidas por dia no planeta inteiro. Talvez o meu pentaneto já está resolvido o problema financeiro dele. Tá? Depois desse período, por uma estratégia de Estado, esse invento cai no que se chama domínio público. Aí qualquer um pode fabricar e eu não tenho mais o direito de receber nenhum royalty por isso. Então, esses CFCs, 11, 12, 113, 14 e 15, já estavam em domínio público. Qualquer indústria aqui no Brasil ou no mundo poderia fabricar o CFC, colocar dentro dos seus sistemas de refrigeração e estava sussa. Não, mas isso aqui acaba com a camada de ozônio. O Brasil recebeu um relatório dos cientistas brasileiros dizendo não é verdade, isso não tem nada a ver, não precisa seguir a orientação do protocolo de Montreal. Mas o Brasil, naquela época, era o governo Fernando Henrique Cardoso, precisou fazer uma negociação no Fundo Monetário Internacional. O Brasil precisava renovar umas dívidas dele. O Fundo Monetário Internacional, em razão lá do protocolo Bruta, ok, você quer renovar? Beleza, mas para você renovar, você tem que aderir ao protocolo de Montreal. E aí o Brasil teve que chegar em toda a sua indústria, parem de usar, vocês vão ter que usar outros gases. E aí o que custava $1, menos de $2 o quilo do gás, eles começaram a pagar $16. E isso vai valer por 20 anos. Com um detalhe, existem 5 indústrias que fornecem os gases para o planeta inteiro, são os gases que estão sendo usados hoje. Um deles se chama DuPont, que é do Canadá. Tá?
Então, o Brasil teve que fazer conversão tecnológica. Isso tudo é um impacto, tira a competitividade da indústria nacional. Você tem que entender que, tipo assim, Brastemp não fabrica geladeiras e refrigeradores só para o Brasil, vem para o mundo inteiro. Né? Da mesma forma, quando veio essa famosa tomada de 3 pinos, a gente usava a tomada padrão, que é uma mescla do sistema japonês com o americano. 140 países usavam. Tinha aqueles 2 pininhos chatos e um pino redondinho no meio. Né? E forçaram, o governo Lula forçaram o Brasil a adotar esse sistema de 3 pinos. Isso diminuiu a competitividade da indústria nacional, porque os eletrodomésticos que são fabricados aqui no Brasil para exportação, eles têm que sair com o rabicho, que a gente chama de chicote, que é aquele cabo que vai ligar na tomada, com a ponta, o plug macho, o pino macho, no país onde você vai vender. Então, olha o tamanho da despesa. Eu tenho o mesmo refrigerador que vende aqui no Brasil, mas se eu for vender para os Estados Unidos, eu não posso mandar com esse pino de 3 pontinhas do Brasil, porque lá ninguém vai ter tomada para usar. Isso tudo gera custo e tira a competitividade da indústria nacional, diminui a sua capacidade de gerar emprego e renda. Hoje nós estamos vendo que a questão de emprego e renda realmente é importante. Não dá para você ser cidadão de uma nação sem se preocupar com os aspectos da economia. Mais cedo, mais tarde, a falta de dinheiro chega. Os que são casados devem sentir isso mais forte do que eu estou falando. Os que ainda são solteiros e moram com os pais, é provável que os pais estejam falando, ó, vamos diminuir as despesas aqui de casa, tal, a coisa está ficando difícil. Nós temos que refletir sobre isso o tempo todo. Então tá aí, isso tudo aconteceu, tá? Impactou sobremaneira a nossa indústria, tá? Que é essa história que eu contei. Ok? Aqui, ó. Beleza? Então, há uma divergência, não é unânime, não é uníssono que a ciência ratifica todas as ações dos organismos multilaterais, ONU, FMI, Banco Mundial, OMS, OIT, tá? Com relação tanto ao meio ambiente e hoje com relação à forma como encarar essa pandemia. Tá? Em razão disso, olha aqui, ó, os cientistas brasileiros mandaram uma carta aberta contestando o Rio+20. Aqui, no caso, não está nem falando sobre mais a camada de ozônio, mas as mudanças climáticas, em que o IPCC, que é um órgão que foi criado dentro da ONU, relaciona o desenvolvimento da economia dos países com o aquecimento global, por conta da emissão de CO2, entre outros gases. Tá? E aí os cientistas, são muitos, eles fazem essa carta aberta, chama a atenção da sociedade, mas teve pouca reverberação, pouco eco. Por quê? Porque a grande empresa, a grande imprensa do Brasil faz a agenda ambientalista, globalista. Então, por mais que você leve nos canais de televisão, eles não divulgam. Tá? Mas tem essa carta aberta, tá na internet, quem quiser procurar, tá aqui, ó. Pode procurar, que é esse aqui o link, tá? Então, o que eles falam? Não há evidências físicas da influência humana no clima global. O cientista trabalha com evidências. Se você não tem evidência, então a tua afirmação não é verdadeira. Aí ele fala, a hipótese antropogênia, ou seja, a hipótese da influência humana, antropo vem de humano, é um desserviço à ciência. Por quê? Porque coloca toda a ciência num descrédito se for descoberto lá na frente que aqueles cientistas pegaram dinheiro e
falar uma pseudo-verdade. O alarmismo climático é contraproducente. Por quê? Porque vai gerar um pânico e as pessoas vão deixar de trabalhar, de produzir riquezas, alimentos, para manter a economia de seus países. A descarbonização da economia, tirar o CO2, é desnecessária e economicamente deletéria, ou seja, do ponto de vista econômico, vai destruir a economia, e do ponto de vista do aquecimento global, é desnecessária. O que nós temos que entender é que esses cientistas não negam o aquecimento global. O aquecimento global está acontecendo, mas por fatos naturais, e são cíclicos. E eles estão dizendo, olha, não dá para relacionar a atividade humana com esse aquecimento global. Alguém não está falando a verdade, não está sendo honesto do seu ponto de vista intelectual. Tá? E aí vai indo. Eu vou passar um videozinho curto, já vamos terminar. Ok? São 9h30. Ele é bem curtinho. Professor, eu consegui ligar o vídeo aí, você viu? Vê. Consegui entrar pelo celular. Meu Deus, não sei se é o ar-condicionado, Rico. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Não. Sim. Não, senhor. Pera aí, Não, senhor. agora não. Então, Não. peraí, então deixa eu ir aqui. Ops. Não, professor. Tá, então peraí. Deixa eu ir para um outro lugar, ok? Volta aqui. Gente, muito louco isso. Tá. Agora vai funcionar. Dê uma olhada aí. Boa noite. Começa amanhã. Estão ouvindo? Beleza. Sim. Vamos lá. Sim. Ah, cortou. Corta. É rapidinho esse vídeo. Boa noite. Começa amanhã em Cancún, no México, a 16ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Quase 200 países vão estar reunidos para discutir o aquecimento global e tentar chegar a um acordo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Mas o que é realidade e o que é mito no aquecimento global do planeta? Qual é o impacto da ação do homem, o impacto real na temperatura da Terra? O que esperar do encontro de Cancún? Para responder a essas e outras questões, estamos recebendo no programa desta noite o climatologista Luiz Carlos Molion. Ele é professor de mudanças climáticas da Universidade Federal de Alagoas. E comigo aqui na bancada, os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Só que antes de começar, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado e sobre a expectativa para a COP16. Mais de 190 países se reúnem a partir de amanhã em Cancún, no México, para a 16ª Conferência da ONU sobre Mudança Climática. O principal objetivo do encontro é chegar a um acordo sobre a redução das emissões de gases de efeito estufa depois do fracasso da cúpula de Copenhague no ano passado. A expectativa, porém, é que apenas acordos genéricos sejam fechados durante o encontro, como o financiamento a iniciativas climáticas, a criação de um fundo verde para os países em desenvolvimento e a revisão das metas globais de controle de emissões. A adoção de um tratado climático definitivo de cumprimento obrigatório deve ficar para o encontro de Joanesburgo em 2011. Em relatório divulgado esta semana pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cientistas afirmam ser impossível limitar o aquecimento do planeta apenas com as metas estabelecidas em Copenhague. Também nesta semana, a Organização Meteorológica Mundial, entidade ligada à ONU, anunciou que a concentração dos principais gases
gases causadores do efeito estufa na atmosfera atingiu o nível mais alto desde os tempos pré-industriais. A teoria do aquecimento global, no entanto, não é consenso entre os especialistas. Pesquisador do clima há mais de 40 anos, Luiz Carlos Molion suspeita que haja manipulação dos dados sobre a temperatura terrestre. Professor de climatologia da Universidade Federal de Alagoas e representante da América do Sul na Organização Meteorológica Mundial, Molion garante que a ação do homem é incapaz de aumentar a temperatura da Terra. Professor, esse quadro revela que há uma permanente manipulação de informações, de dados sobre isso, e evidentemente existe um propósito. Quer dizer, ninguém faz nenhum tipo de atividade tão global para nada. Por que os países ricos hoje aplicam tanto dinheiro nessa impostura, se é verdade o que o senhor está dizendo? Bom, Teles, a vantagem de ser velho, como eu disse, é que a gente já viu certas coisas acontecerem na vida. Nós temos um outro exemplo que ocorreu na década de 70 e 80, que foi a eliminação dos CFCs, dos compostos de clorofluorcarbono, que são gases utilizados em refrigeração, geladeira, ar-condicionado, porque os CFCs estariam destruindo a camada de ozônio. Também a receita foi exatamente igual ao aquecimento global. Criou-se o painel de tendência de ozônio, reuniram-se alguns cientistas do mundo para dar aquele ar, né, de que os resultados são científicos, comprovadamente científicos. Criou-se o protocolo de Montreal, em 1987. Hoje temos o protocolo de Kyoto, que vai estar em discussão agora a partir de amanhã. Criou-se lá em Cancún. Em Cancún é o protocolo de Kyoto que volta à discussão. Mas em Montreal, criou-se o protocolo de Montreal em 1987, que obrigava os países a eliminarem os CFCs. O gás da geladeira. O gás da geladeira. Qual era a culpa dos CFCs? Eles não pagavam mais royalties, direito de propriedade. Eram gases de domínio público. Mas, professor, com isso, deixa eu só terminar para nós. Com isso, o que fizeram? Obrigaram os países a assinar o protocolo de Montreal. Na época, eu era Fernando Collor, que era o presidente, eu tinha acesso a Fernando Collor, enviei um fax para ele de 5 páginas explicando por que o Brasil não devia entrar nisso. O Brasil precisa de refrigeração a baixo custo. O Brasil acabou assinando. 2 anos depois encontramos com o nosso representante e, pressionado, ele confessou que foi uma exigência do FMI que o Brasil assinasse o protocolo de Montreal para poder renovar a dívida externa. Qual a preocupação ambiental aí, Teles? Totalmente econômica. Quem saiu ganhando com isso? 5 indústrias que detinham a patente. Mas tinha um discurso ambientalista por detrás, como tem agora. Como tem agora. Mas o objetivo não é ambientalista. O objetivo, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: já vimos isso na história antes, como se diz na gíria. Já vi esse filme antes. Quem saiu beneficiado? Os países ricos. Mas, professor, os CFCs não destruíam a camada de ozônio? De jeito nenhum, Panuso. Na realidade... Mas agora, eu não entendo nada disso, eu sou leigo, mas assim, a gente lê todos os dias nos jornais que houve uma recuperação da camada de ozônio. Não houve. A camada de ozônio continua decrescendo, porque para a formação de ozônio, você precisa de raios ultravioletas que vêm do Sol. E quando o Sol está ativo, como estava muito no início da década de 60, ele produz mais ultravioleta e a camada de ozônio fica mais espessa. A partir de lá, o Sol começou a entrar em declínio. Está chegando agora no mínimo, como eu disse, de 100 anos, e produzindo menos ultravioleta, e a camada de ozônio continua diminuindo, e os CFCs foram eliminados. Quem foi que ganhou com isso? Basta dizer, a DuPont, que tem sede no Canadá, mas produz aqui no Brasil,
faturava no mundo 2 bilhões e meio de dólares com os CFCs. Com os substitutos passou a faturar 30 bilhões de dólares. Quer dizer, nós pagávamos $1,70 pelo CFC e estamos pagando 35 dólares pelo substituto. Professor, o senhor acha então que é uma grande conspiração internacional com interesse econômico, tendo por trás um discurso ambientalista? Bom, para a gente finalizar, eu tenho mais eu acho que uns 2 ou 3 slides só. Tá? Mas eu vou parar aqui, eu vou deixar esse próximo slide para a aula que vem. Mas, viu, gente, então nós temos que perceber que esse discurso que utiliza a ciência para fins de justificar a proteção ambiental, ele é um discurso, pelo que nós estamos vendo, econômico. Porque a ciência não é uníssona, ela não está fechada. Tem setores da ciência que negam isso daí. Da mesma forma como está acontecendo com essas idas e vindas da OMS com relação a qual é a melhor medida para a gente resolver o problema dessa pandemia. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta? Professor, mais não é nem uma pergunta, é mais uma colocação. Por quê? Muito aluno está conseguindo entrar no Zoom, está tendo dificuldade, o Zoom, o aplicativo, ele está travando no celular mesmo. Saber se a próxima aula teria como ser pelo Google Meet, até para a gente padronizar e todo mundo poder ter o acesso tranquilo. Ivo, nós vamos manter o Zoom, tá? O problema está no celular dele. Ou é pacote, ou alguma coisa assim. Deixa eu te explicar por quê. O Zoom, ele é a melhor plataforma de vídeo reunião do planeta. É utilizado pelo Pentágono, pela Casa Branca, pelos os governos do mundo inteiro e é utilizado pelo EAD do Instituto Federal. Tá? Então, eu já estou usando o Zoom desde fevereiro, quando começou o semestre, nos cursos que já são de EAD aí no Instituto. O que está acontecendo não é um problema com o Zoom. É um problema de configuração em alguns celulares ou alguma coisa assim. Né? Professor, Então, só que tem... Pode falar, Ana. Só que tem gente que não está tendo acesso à aula do senhor também, porque às vezes não tem espaço no celular e às vezes o celular é a única plataforma que a pessoa tem para poder estar tendo acesso às aulas. E tem gente que não tem memória para estar entrando no Zoom. E a internet aqui de casa é boa e estava travando quando estava passando o vídeo do senhor. Então... Também, igual aqui em casa é cabeamento, é tudo tranquilo a internet. E no Zoom ele dá uma travada muito bugada no vídeo. No Não, Meet, mas não, mas aí foi o seguinte, não é o Zoom, tá? É uma questão aqui da minha torre. Embora a minha internet é de 240 kbps, que eu dei uma reforçada, nós tivemos alguns problemas aí de infraestrutura, porque aqui nós temos uma operadora e há mais ou menos 1 mês e meio entrou uma outra operadora e parece que andaram cortando cabo, deu uma confusão danada. Então, hoje foi um dia que realmente travou, mas foi aqui comigo, não foi com você. E foi a primeira vez que aconteceu isso. Tá? Então, professor, hoje foi só com o senhor, só que na aula passada travou bastante pra gente, porque a nossa internet não é tão boa quanto a do senhor. Ela suporta muito bem o Meet, ela não trava tanto assim quando tá travando na aula do senhor. E para mim, como o senhor viu que eu mandei lá no bate-papo, para mim travou bastante. E assim, eu não tenho condições agora de melhorar a minha internet, até porque se as coisas piorarem, a próxima coisa que eu vou cortar vai ser a internet, entendeu, professor? E eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que tá nessa situação. Mas, Núbia, vamos lá. Vamos fazer uma análise bem tranquila. Eu não quero, de jeito nenhum, causar nenhum tipo de polêmica. Mas, se você cortar a internet,
como que você vai assistir todas as suas aulas que serão virtuais até 31 de dezembro de 2020. Se eu não cortar a internet, se as coisas piorarem, como que eu vou pagar a luz? Como que eu vou comer? Não tem condições, né, professor? Núbia, aí, infelizmente, não tem solução. Eu não consigo ver outra solução. Eu estou tentando mostrar para você que é o novo normal. Eu não estou dizendo que você está culpada, nada disso. Eu só estou mostrando para você que vamos imaginar, Núbia, que você estivesse trabalhando numa organização, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Ontem, o Conselho Nacional de Justiça disse, acabou até 31 de dezembro a possibilidade de acesso presencial em todos os fóruns e tribunais do país. Então, todo mundo está trabalhando em teletrabalho. Os serventuários da Justiça e tudo mais. Então, é uma realidade que ninguém esperava, mas que veio. É o que nós chamamos de novo normal. Professor, Então, mas seria bom... Sim, professor, só que o salário que essas pessoas recebem suportam que elas consigam pagar uma internet boa. Porque, como elas estão trabalhando de casa, elas continuam recebendo do mesmo jeito. Elas não têm alteração no salário. Núbia. Entendeu, professor? Tá, dando o meu exemplo. Eu faço estágio na CEPLAG, que é uma Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado. Só que, além de lá, minha renda também vinha da peixaria, porque eu também trabalhava lá no final de semana. Entendeu? Por um domingo que eu trabalhava, digamos assim, eu tirava 150. 150 vezes 4. Já dá R$600 a mais no salário. E agora eu não tenho mais isso, porque tá fechado. Então, eu não tenho condições de continuar, assim, que eu não continuar. A internet, por enquanto, eu consigo pagar a que eu tenho. E não é a melhor. É uma, mais ou menos, que eu estou conseguindo acompanhar as aulas. Só que por esse aplicativo, por ele ser mais pesado que os outros, por um exemplo, ele trava muito. Então, eu não consigo acompanhar tão bem. Se fosse em outro aplicativo, entendeu, professor? Mas deixa eu te falar. Aí agora, com todo o carinho que eu tenho, eu vou discordar de você. Tá? Na hora que você afirma que ele é mais pesado. Ele não é mais pesado. Tá? Aí você entrou numa área que eu domino. Também, além do direito, a parte da tecnologia da informação, da engenharia elétrica. Ele não é, pelo contrário, ele é bem mais leve. Tanto é bem mais leve que ele suporta 100 pessoas dentro da sala sem maiores problemas. O que o Google Meet, o Meeting, na verdade, é Google Meeting, não suporta. E vou dizer mais uma outra coisa. Eu já fiz algumas reuniões de outras situações, de uns debates que eu faço com o pessoal de Brasília, de geopolítica, pelo Google Meet, trava demais. Mas é muito. E já fiz várias reuniões, fora as aulas, pelo Zoom, por exemplo, do Instituto Nacional de Segurança Pública, né, da Escola Superior de Guerra, pelo Zoom, e não deu problema nenhum. Então, talvez o problema não seja o peso, alguma coisa, seja problemas de configuração, de conhecer um pouco mais como que funciona o Zoom. Talvez seja isso. Quem queria falar? Eu. Professor, o que ela está querendo dizer é que o senhor podia ser mais flexível, porque, como eu disse antes, nem todo mundo está tendo acesso a essa plataforma. E a maioria dos alunos da sala está tendo acesso ao Google Meet. Então, acho que seria bem melhor. Por hora. Mas eu não... Porque tem gente perdendo conteúdo também. Seria bom ter aula, assim... Ana, deixa eu te falar. Toda aula nossa ela é gravada e eu disponibilizo na minha página no meu canal do YouTube. Sim, mas ao vivo é bom para interagir com o senhor. Se tiver dúvida, tirar na hora, né? Com certeza, Ana. Mas, sinceramente, eu não quero ser indelicado, até porque essa turma é uma turma que eu tenho muito carinho por ela. Mas eu vou manter o Zoom, tá? É um investimento que foi feito, eu sigo uma plataforma que é do EAD, os professores estão usando o Google Meet, eles estão usando por outros, e eu não vou dizer por quê, por outros motivos,
ele é bem mais limitado que o Zoom, entendeu? Eu teria muita dificuldade de passar algumas coisas que eu passo para vocês, tá? Por aqui, que eu consigo passar aqui no Zoom. E, sinceramente, eu não vou mudar essa plataforma, não. Mas está sendo um momento de adaptação tanto para o senhor quanto para a gente, né, professor? Eu entendo, Ana, por isso que eu estou falando. Existem muitos tutoriais que ensinam você a resolver esse problema seu. Entendeu? Mas, na verdade, eu abri esse espaço para vocês falarem, eu imaginava que as perguntas viriam sobre o conteúdo. Com relação à infraestrutura e à configuração das máquinas de vocês, vocês vão ter que resolver essa situação. Tá? Você vê que com toda a dificuldade de vocês duas, que não estão conseguindo isso, e eu acho que é isso mesmo, abrir a câmera, vocês estão interagindo comigo. Né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta com relação ao conteúdo? Bom, gente, vai ser 10 horas. A coordenadora pediu que as nossas aulas fossem um pouco mais curtas, que as pessoas ficam cansadas, tal. Então, na verdade, eu queria ter terminado até um pouquinho mais cedo, tá? Na sexta-feira, na quinta-feira que vem, eu quero ver se vocês conseguirem entrar às 8h15, por volta das 9h15 eu vou estar fechando a aula. Pode ser? Ô, professor, mas semana que vem não começa as férias? Ah, não. Realmente, Karen, você está certo. Na próxima aula, eu estou perdidinho. Depois das férias? Depois das férias, que vão ser, sem ser essa quinta, na terceira quinta, que são 2 quintas paradas, porque ficou muito confuso isso. Criaram o RED, mas não alteraram o calendário. E, enfim, então, sem ser essa quinta, na outra quinta, na terceira quinta, eu vou abrir a sala às 8h15. E aí, vamos ver se a gente termina às 9h15, tá? Aí, já arruma os cabelos, prende cabelo para poder abrir a câmera, né? Luciene, não precisa, seu cabelo é top. A Karen também não precisa, não. Mulher bonita não precisa se arrumar, não. Aí, Karen, aí, ó. Tá? Obrigada. Fiquei feliz agora. Ivo não pode perder a oportunidade, né? Esses são palavras fortes, mas tá bom. Mas assim, eu vejo um clima bem bacana entre vocês. Mantenham isso, tá bom? Cuidem-se. De vez em quando. Tá, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim, das coisas que eu já li, vou fugir agora da nossa aula. Esse negócio de ficar aqui em casa, eu estou desde dezembro praticamente em casa, eu fiquei só aquele período ali de fevereiro até terceira semana de março, indo dar aula. A advocacia parou desde dezembro. Pra vocês terem uma ideia, entrou uma ação agora, essa semana para mim. Então, essa história de você ficar em casa, né? Eu fico pesquisando, fiz 2 cursos em EAD, eu estou fazendo um monte de coisa. E tenho pesquisado bastante com relação a essa pandemia para a gente compreender o que está acontecendo. Nós estamos entrando aqui, principalmente na Baixada Cuiabana, na parte mais complicada. Tá? Então, as próximas 2 semanas, a despeito dessa briga de governador com o prefeito, de fato, será uma parte mais complicada. Então, se preservem, usem máscaras, evitem ficar próximo das pessoas, contato físico, tá? Álcool gel, né? A máscara, tenha 2 ou 3 máscaras para quem está trabalhando ainda, vá trocando a cada 2, 3 horas as máscaras, tá? Dentro de casa, nas pessoas do teu convívio do dia a dia não precisa. E se cuidem, tá? Uma dica que eu dou para vocês. Não sei se vocês vão conseguir fazer isso, mas se vocês conseguirem monitorar a oxigenação do sangue de vocês, tá?
Não sei se eu consegui mostrar, eu comprei esse aparelhinho aqui, mas tem vários lugares. É um aparelhinho aqui, ó, que ele faz, você bota o dedo aqui e ele mede a oxigenação do sangue, tá? Vai te dar o batimento cardíaco, como eu sou gordinho, ele vai dar alto, e vai aqui, ó, já mediu. Eu estou com 95% para 96% de oxigenação nesse momento. Ele não pode baixar de 90%. Se ele baixar de 90%, você ainda não está sentindo falta de ar, mas o teu pulmão já está comprometido. Quando você chegar a sentir falta de ar, que vai ser 2 ou 3 dias depois, aí você já está complicado, provavelmente você vai internar. Se você começar a usar os remédios precocemente, parece-me que agora caiu a ficha tanto do governo quanto do município em distribuir os kits preventivos de remédios, ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina, vitamina C, vitamina D e zinco. E você entra com esses remédios no primeiro dia, provavelmente você não ficará hospitalizado. Eu tenho vários relatórios que eu já li em inglês, em português, de médicos. Tá uma briga danada, porque tem interesse do laboratório no meio, mas para que vocês tenham uma ideia, eu mandei hidroxicloroquina para médicos de São Paulo, daqui de Cuiabá. Os médicos que estavam lá na frente da batalha lá em São Paulo acabaram se contaminando e lá não tinha hidroxicloroquina e eu tinha aqui. Tá? Genro de uma professora nossa, aí do instituto, ela ligou desesperada, falei, eu tenho aqui, porque eu tinha comprado lá atrás. Né? Se usar com precaução, o precavido ele economiza muita coisa. E eu mandei para ele. Desejei boa sorte, que eles são os guerreiros que estão ali na frente, são os nossos heróis. Falei mandei uma cartinha para ele. Então, assim, se cuidem, tá? As próximas 2 semanas, coincidentemente, serão as nossas férias, mas evitem sair de casa. Cara, assina Netflix, sei lá, vai para a cozinha, faz um monte de coisa, mas evita sair de casa nas próximas 2 semanas, tá bom? Fiquem com Deus. Pode falar, quem quer falar? Oi. Aqui, o senhor coloca a presença para mim porque eu entrei atrasado na aula, tá? Não, pode ficar tranquila, tá todo mundo aqui, tá registrado. Núbia, pode falar. Tá bom. Eu queria perguntar quanto que o senhor pagou nesse aparelhinho para medir o oxigênio? Eu ganhei de um cliente, Núbia. Eu não sei te dizer, mas no Mercado Livre tem, é mais barato que aqui em Cuiabá. Tá? Tá bom, obrigada, professor. Tá? Mas olhem isso. É bem interessante. E serve para todo mundo. Óbvio que a oxigenação muda. Se você subir uma escada, ela cai a oxigenação, você fica cansado. Então, você tem que medir andando, sentado, o tempo todo você tem que estar medindo. Não pode baixar de 90%. Ok? Então, se cuidem, fiquem com Deus. Maísa, você está congelada aqui na minha frente. A Núbia não viu o rosto. A Karen prendeu o cabelo junto com Lorena, junto com Isabela, também está com cabelo. A Raitaline também está com cabelo preso. Arthurzinho só está o nariz aparecendo. Daniel está comendo. Você está comendo, né, Daniel? A cara dele. Ivo, sem vergonha. E aí, Maísa! Tchau para você, Maísa. Aí, que bom vê-la. Fique com Deus. Quem sabe logo, logo a gente vai fazer um churrasco, né? Aquele costelão? Aquele costelão. Pode ficar comigo. O costelão, eu vou esperando dar. o costelão e a cerveja, hein? O semestre passado ficou devendo barril, hein? Só queria lembrar. A cerveja vocês vão levar. O Não, não, professor, semestre passado o senhor não pagou. Ainda. Argumentei se a mulher não era raiva. Então nós vamos fazer assim. Era raiva grande. Era. Mas no o senhor não pagou semestre passado, tá devendo. Só depois que vocês me vencerem no truque espanhol, aí nós vamos conversar. Nem truque você jogar. Ah, viu? Já Vou pulou. começar a treinar desde agora na quarentena. Não, professor, mas o senhor prometeu o semestre passado, o senhor não fez o negócio? O senhor que não marcou a data. Núbia, vocês que não marcaram. Ivo,
Eu vou tirar essa Que camisa. Você vai ter que usar a camisa do Flamengo. Gente, ó, tá bom, obrigado. Eu uso, Essa eu quero ver. Eu uso. Então, fiquem Meu com mingau Deus. querido. Fiquem com Deus. Amanhã eu vou subir o vídeo da aula de hoje. Maísa, sorri, eu quero ver o sorriso seu. Maísa, aê! Núbia. Oi, professor. Oi, fica com Núbia Deus, tá bom? bonita, cabelo tá cacheando também. Núbia tá... Ivo, você tá muito cantador, tá? Ivo, vai caçar o que fazer, cara. Vai trabalhar. Entrevista Tô no home office, meu PC tá ali, ó. Bom, ó, tchau para vocês. Tchau para Falou, todos. professor. Tchau, Luciene. Tchau, Lorena. Tchau, Daniel. É isso aí. Um abraço a todos.